Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em mais um encontro que se realize em torno do seu santíssimo nome para a compreensão mais profunda do Evangelho, e que assim seja. O plano de Deus para aquilo que nós chamamos de universo é a evolução. Nós ouvimos muito esta palavra no Espiritismo. O que é evolução? Quando nós falamos de universo, nós lembramos geralmente do reino de Deus fora do homem, o cosmos incomensurável. Na linguagem dos gregos, cosmos é pureza. Na linguagem dos latinos, cosmos é beleza. Corrigindo, na linguagem dos latinos, mundus é pureza. Tanto a beleza do cosmos dos gregos, quanto a pureza do mundo dos latinos, remete àquilo que está realizado de fora do homem, ao mundo fenomenológico, a maneira com que nós olhamos para todas essas coisas fora de nós mesmos. O que é a ciência, senão um recurso lícito que nos foi dado por Deus para investigar como é que Ele derramou, como é feita a matéria, tanto no mundo microscópico quanto no mundo macroscópico. Quando nós olhamos com microscópio eletrônico, isso é coisa de cientista, como é que funciona o mundo microscópico? Nós percebemos que existe uma inteligência sustentando a coesão das moléculas, para que aquilo que nós chamamos de matéria seja possível, aquilo que está realizado, aquilo que está derramado. Quando nós pronunciamos então aquela palavra, geralmente nós estamos nos referindo só ao que foi derramado, porque o universo tem dois vocábulos de etimologia latina. O uni, que remete ao uno, Deus, o Criador, aquele que causou e derramou, e o verso, que é o que está derramado, porque verso é particípio de um verbo em latim vertere, que significa derramar. Por que quando nós pronunciamos a palavra universo, só estamos levando em consideração o que está derramado? O que está derramado é sustentado por aquele ou aquilo que derramou, o uno, que é Deus. A palavra claramente envolve a questão holística do que está derramado, não só a coisa realizada, a matéria, mas a causa, incausada e causante de tudo que é Deus. A matéria só funciona porque a inteligência que sustenta a coesão das moléculas é a inteligência suprema do Pai. A suprema inteligência de Deus é que estabeleceu todas essas coisas. A ciência é apenas um caminho lícito para Deus, porque a matéria se esgota e a partir do instante em que ela não é mais compreendida como tal, investigando a questão energética superior, o que se chama de quantum, nós temos que mudar um pouco o pensamento e expandir a mente. Deus tem uma esquemática para tudo isso que Ele derramou. Isso é cenário que foi montado com todas as dimensões concebíveis que os senhores puderem pensar, também aquelas que nós não pudermos ainda alcançar. E esse plano é aquilo que nós chamamos de evolução. Então, no Espiritismo, nós o tempo todo ouvimos dizer que nós somos seres em evolução, que fora da caridade não há salvação, mas se nós não entendermos o que é evolução, não vamos compreender por que Deus derramou todas estas coisas. O homem é um Deus enfaixado. As faixas lhe foram colocadas pelo ego personal, ao qual ele agora se submete como experiência lícita, transitória na dualidade. Como é fácil entender a dualidade deste momento evolutivo? Para nós compreendermos o que verdadeiramente é riqueza, nós experimentamos a polaridade inversa, a pobreza. É por isso que existe tanta miséria econômica disseminada no planeta. De um ponto de vista ulterior, por causa da fase dual. De um ponto de vista circunscrito, por causa da maldade dos homens. E a incapacidade deles de distribuir de maneira justa, de maneira generosa, caridosa, como Deus faz, derramando tudo para atender a todos. Essa caridade que falta explica a razão pela qual há tanta má distribuição de riqueza. Mas em análise, vamos dizer assim, desassombrada, é por causa da dualidade. A maioria abusa dos recursos de Deus. E num planeta como o nosso, que funciona como abrigo lícito para degredados de outra constelação, não haveríamos de esperar o melhor comportamento ou para que nós pudéssemos contemplar o melhor testemunho. Como eu gosto muito de lembrar de um espírito muito iluminado que tem que se comunicado para nos elucidar. Se está no planeta Terra, é porque está acostumado a errar muito.
E vejam como ele é caridoso. Ele sabe por que diz essas coisas. Então nós precisamos ainda do erro até encontrarmos o caminho lícito para o acerto. Dualidade. Quando é que verdadeiramente nós aprendemos a ser fortes? Quando experimentamos a fraqueza. Até o fenômeno astronômico do nosso planeta, que é de dia e de trevas, ou de dia e de noite, é um fenômeno dual. Imagine o personagem lá, Super-Homem, que é um extraterrestre. Basta que ele se eleve um pouquinho além das nossas camadas gasosas, que a dualidade dia e noite desaparece. Porque esse fenômeno dual é para quem está encarnado na Terra. A Terra lança uma sombra sobre o outro lado, quando este está exposto ao Sol. E quando ela gira, muda o fenômeno. Dualidade. Se nós subirmos um pouquinho só, não havendo mais sombra, é só luz, unidade. E tudo isso é símbolo. Não existe beleza real no planeta sem que nós tenhamos uma medida de fealdade. Não existe realmente saúde no corpo físico. Enquanto nós não compreendermos o que é fragilidade, quando advêm as enfermidades ou as doenças. Depois que tudo isso termina, porque nada disso é definitivo, nós começamos a entrar na graça do nosso Senhor, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca entrou em coração humano, porque isso está reservado aos espíritos que o amam. E a unidade é o nosso destino, é a nossa herança certa, porque depois de superada toda pluralidade, agora estagiando na dualidade, nós vamos nos capacitar para experimentar a unidade. E a unidade é uma questão de expansão da consciência e iluminação da alma. O que é então evolução? Evolução não pode ser, em hipótese alguma, aquilo que Deus tem que nos dá porque está faltando. Não há nada faltando no homem, não há espírito que tenha sido criado pelo seu sublime Criador, que tenha sido feito faltando pedaços. Em hipótese alguma, nós podemos admitir que nós somos imperfeitos. Cuidado, isso é um jogo de palavras. Colocada cada coisa no seu devido lugar, fica respeitada a lei e fica respeitada a grande esquemática estabelecida pelo Criador, que é Deus. Se nós admitirmos que nós somos imperfeitos, coisa do ser, imediatamente nós deixamos de ter problemas. Porque se eu sou imperfeito, e eu não sou soberano com relação à minha própria essência, que resolva aquele cuja essência me gerou, ou me criou, ou em mim se manifestou. Como é que pode alguém admitir que Deus pode produzir impureza? Nós não somos absolutamente imperfeitos, isso é impossível, mas nós estamos impuros. E na questão circunscrita do estar, ou do existir, do latim existere, estar situado do lado de fora, não do lado de dentro, nós precisamos limpar o que nós sujamos. Precisamos corrigir onde nós erramos. Precisamos nos regenerar na má atitude no passado espiritual que gerou o pecado, o desacerto e os efeitos do presente. No reino de Deus, conforme está escrito, do ponto de vista cosmológico, não há efeito sem causa e ninguém colhe aquilo que não plantou. Como é que eu posso dizer que a justiça me alcançou, se a injustiça pressupõe o vácuo da justiça e Deus não admite vácuo? Se eu pressupor que existe vácuo, a ausência total de alguma coisa, eu tenho que imediatamente dizer que Deus não tem soberania sobre esse vácuo e uma outra lei deve reger esse ambiente ou um outro Deus deve tomar conta dele. Mas não é tudo isso absurdo? Apenas especulativo do ponto de vista filosófico? Deus é uno e Ele é a causa de todos os versos. O universo é sustentado por Deus porque Deus quer que assim seja. E se Ele tem uma limitação, é só essa. O que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua própria vontade, pura, simplesmente se cumpre. Não tem dois deuses, não tem jeito. E se houvesse dois deuses, estariam se degladiando, tentando se harmonizar, e não haveria a beleza do cosmos, nem a pureza do mundo. Vocês já se permitiram no interior? Tem que ser interior mesmo, então não pode ser aqui, pertinho de Goiânia, por causa da poluição, da luz, dos gases, né, e tudo mais. Dá uma quietadinha e olhar para o cosmos à noite, quando não estiver chovendo, quando não estiver muito, com muitas nuvens. Dê uma olhadinha com bastante acuidade e atenção, só por 5 minutos. Depois pensem, o universo está em ordem ou está em desordem? Ele está funcionando ou por algum motivo ele deixou de funcionar?
O universo funciona porque Deus estabeleceu assim, e não há nada que se possa fazer em contrário. O que o homem pode, relativamente nesse momento, bastante delicado, em que ele não conhece a luz direito, mas já não é mais completamente entregue às trevas, é a possibilidade de bagunçar o seu quarto, não de destruir a cidade, comparativamente, são metáforas. Ele pode poluir o rio, mas nunca, jamais ele vai poluir o oceano inteiro, porque o oceano recebe incondicionalmente toda a poluição do rio, processa aquilo e devolve pureza para a fonte que o gerou. E o ciclo recomeça enquanto o homem vai tentando entender que a generosidade de Mãe Gaia, que o alimenta em profusão, é manifestação na natureza derramada do amor de Deus e da sua generosidade. Deus nunca foi um Deus de justiça. Isso é o que nós abstraímos. Se nós dissermos que Deus é um Deus de justiça, está certo? Está, mas está muito pobre, está terrivelmente incompleto. Vocês já viram qual é o símbolo da justiça? É uma mulher, engraçado, porque é uma mulher, né? Não sei quem pensou nisso. Hã? A deusa Tênis. Titã, ela foi dos deuses primordiais, e ela era a deusa que tinha um bom senso. Ela sabia a noção de justiça. E aí, a balança, ela era quem ditava, e quando coloca a venda, é para falar que ela não ia pesar a decisão dela. A Tênis, Deus. Finalmente eu entendi, então, é porque a mulher é a que mais tem bom senso, né? E o homem tem que aprender com ela. Finalmente eu entendi. Mas esse símbolo interessante, que é o símbolo da justiça nossa, a mulher está vendada, e ela segura uma balança na mão. Se essa balança estiver equilibrada com relação aos dois lados e houver dois pesos para que ela permaneça em equilíbrio, nós temos justeza, ajustamento. Isso aqui é justiça. Se um peso pesar mais de um lado com relação ao outro, nós temos um desbalanço, um desequilíbrio, e aí nós temos uma injustiça. Bom, se Deus fosse um Deus de justiça, de cara nós teríamos um enorme problema com a sublime parábola do filho pródigo, que nos foi oferecida pelos lábios santíssimos de Jesus Cristo. Olha como é fácil nós entendermos que Deus não pensa assim. O que é justiça? Paga o que você deve, toma o que você merece. E engraçado, curiosamente, em outras circunstâncias, Jesus também fez um desenho do perdão, em se referindo às dívidas que um certo comerciante tinha com relação ao rei. O rei cansou de esperar e deu ordem aos soldados para que trouxesse o devedor. E o devedor implorou para que não fosse atirado no calabouço, porque o rei poderia não somente o prender, como vender seus escravos e espolhar seus bens para poder pagar a dívida. E ele tanto implorou por misericórdia, que o rei se sentiu tocado com aquilo. E falou, tá bom, eu te dou tempo de você resolver tudo, eu estou tomado de misericórdia. Vai, e depois você paga os seus bens. Logo que ele saiu, ele encontrou na rua alguém que devia para ele, em outra proporção. E como ele foi duro, asfixiando aquele devedor, dizendo, paga tudo que me deve, miserável. Os soldados do rei viram aquilo e ficaram tão indignados que foram comunicar ao rei, que mandou que o trouxesse de volta. O que ele disse? Servo ingrato, não tinha que você ter manifestado a mesma misericórdia que eu manifestei com você, pois agora vai para o calabouço. E aconteceu o pior, porque naquela época era uma sociedade de muita injustiça, muita falta de ajuste, muita falta de equilíbrio nos dois pesos. Mas era uma época tenebrosa. Nós sabemos como é que era o ambiente da Palestina do primeiro século. Deus não é um Deus de justiça que fica cobrando o que nós devemos. Deus é um Deus de generosidade amorosa, na linguagem de Jesus, que está muito mais interessado na superação de nós mesmos, na iluminação da nossa própria alma e na expansão da nossa consciência, porque Ele sabe, mais cedo ou mais tarde, Ele mesmo vai querer corrigir tudo que Ele fez de errado, porque Ele não vai suportar ingressar numa esfera superior, sabendo que Ele deixou um monte de tarefas não realizadas. Não é Deus que vai dizer, olha, enquanto você não fazer o que você tem que fazer, no meu reino você não entra. Não é isso. Ele próprio vai sentir necessidade e vai ser feliz corrigindo tudo isso, porque Ele vai implorar a Deus que Ele dê oportunidades para que Ele mostre que aprendeu. E a sua glória é a sua herança, é essa consciência que o liberta. Rapidinho, para nós analisarmos a parábola nesse contexto do filho pródigo. O filho pródigo acordou querendo a parte que lhe cabia na herança. O pai tentou demovê-lo, deu uns conselhos, ele não,
Mas então o pai falou, bom, ele tem razão, eu não tenho que ficar discutindo com ele tem uma parte que lhe cabe. Ele pegou essa parte e foi para o mundo. Detalhe, na casa dele, debaixo dos cuidados do pai, tinha tudo, não faltava nada. Mas o pai não questiona isso. Ele exige a parte que lhe cabe, e não havia nada que o pai pudesse fazer, porque era designado que assim fosse na lei. Ele pega essa parte e vai para o mundo. Vai administrar? Ele vai torrar como um profano de carteirinha. E foi de tal maneira perdendo tudo, que chegou num ponto que ele já estava passando privações básicas. O que ele conseguiu numa terra estranha? Ele conseguiu alguém que o contratasse com remuneração péssima para comer pior do que comiam os porcos que ele alimentava. Ele ia comer porcarias. Não, porque as porcarias eram boas para os porcos, ele ia comer coisa pior. Ele chegou a pedir, me dá a mesma alimentação que você dá para os porcos. Mas aquele senhor estranho não amava, não tinha interesse nenhum em melhorar a vida dele. Chegou num ponto que ele teve que reconsiderar a própria atitude espiritual. Eu errei. Eu abusei dos bens do meu pai, eu dei mau testemunho, eu não ouvi os seus conselhos, mas eu vivia muito melhor quando eu estava com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de volta. Mas ele não há de me aceitar mais como um dos seus filhos. Mas não tem problema, se ele me aceitar como um dos seus escravos, já será muito melhor do que a vida que eu estou padecendo. E ele voltou, ensaiando esse discurso de pedido de desculpas e de aceitação incondicional de qualquer castigo ou punição do pai. O pai vê de longe que ele está chegando, não espera ele chegar, corre ao seu encontro. A hora que ele vai chegando, ele começa a pronunciar aquele pedido de desculpas que ele tinha treinado no caminho, muitos dias da viagem de volta. Pai, me perdoa, pequei contra ti, pequei contra os vossos bens, me aceita como os seus escravos. A hora que ele começou, o pai o interrompeu, não deixou ele falar. Claramente ele não estava interessado no discurso dele. Abraçou, aceitou o filho como filho, colocou-lhe uma sandália nos pés, trocou as suas vestes, comunicou a todos o que estava acontecendo e deu uma festa. E aí, Deus é um Deus de justiça? Vocês acham que o pai fez justiça com o filho? Um dos outros filhos que nunca abandonou o pai exigiu justiça, porque na maneira dele entender, o pai não estava agindo bem, e o pai estava agindo completamente dentro dos seus direitos. Ele, mas como é que é? Eu estou aqui com o senhor todos os dias, eu faço tudo, trabalho, nunca exigi a parte que me cabe, porque estive aqui com respeito aos cuidados que devo ter para com o Senhor e para com o reino, aquele que ele administrava. E o Senhor nunca deu sequer uma festa para mim. Então nós temos aqui uma ilustração da exigência de justiça, que tem muito mais a ver com egoísmo, do que a maneira com que o pai entende o filho pródigo, aquele que retorna à casa paterna. O plano de Deus para o universo é a evolução. A evolução é a atualização de nós mesmos. Essa atualização é subjetiva. Não é que nós começamos a realizar boas obras e Deus vem acrescentar em nós pedaços que faltam. Não é que Deus está nos observando para nos dar recompensas. Quando Deus faz uma coisa, Ele faz do mesmo jeito que Ele sempre fez. E assim tem sido, como sempre vai ser, de toda eternidade para toda eternidade. O que Deus faz? Ele manifesta Ele mesmo. Não pode ser mais, porque não há nada mais do que Deus. E exatamente pelo mesmo motivo não há nada menos. O homem só é o que ele é, porque Deus quis que assim ele fosse. Em linguagem, vamos dizer, reduzida, nós admitimos dizer que o homem é criado por Deus. Mas em linguagem superior não, porque se eu disser que Deus é meu criador, com a letra I, eu estou dizendo, beleza, Deus me criou, mas de repente ele falou, Deus zebra nesse meu filho aqui que não me obedece, enfia ele na periferia da galáxia, no braço de Órion, num planeta pequenininho, regido por uma outra estrelinha de quinta grandeza. Não há separação entre Deus e o homem não foi criado por Deus, ele foi criado de Deus. O homem é Deus e Deus é o homem, porque o homem não pode viver uma vida diferente da vida de Deus, não há duas vidas. O homem não é a vida, nós somos os vivos. Deus é a vida da qual nós, os vivos, participamos, porque Deus quer viver a vida dele em nós. O homem só é o que ele é, porque Deus quis que ele fosse primeiro. Não tem como o homem viver uma vida estranha a Deus. O que ele pode viver em estado de ignorância e afastamento subjetivo do seu pai. É como um peixe no oceano que se rebela contra a água do mar. O que ele vai fazer? Ele tenta achar um lugar estranho. Ele não sabe que sem a água salgada do oceano ele sequer pode respirar. Ele não sabe que não há lugar estranho para Deus. E ele não sabe que por mais incomensurável seja o oceano,
é sempre tão somente o seu lugar comum. Ele não tem como viver uma vida diferente, porque toda a sua condição biológica, toda a sua predisposição instintiva é para viver lá. Esse é apenas um símbolo. Não tem lugar do universo que não tenha a imanência, ou seja, a viva presença de Deus. A nossa atualização é a nossa libertação espiritual, porque na medida em que nós adquirimos conhecimento da lei e experiência de relação, é que nós vamos nos libertando da matéria e de toda dualidade. É por isso que a dualidade é um pacote efêmero de ilusões. A maioria dos homens nesse planeta se afeiçoa tão somente às ilusões, às dádivas, e de tal maneira fica fascinado por elas, porque são todas elas feitas de matéria, perde o endereço de si mesmo, e é por isso que ele perde o endereço de Deus. Quando ele fica fascinado pelas dádivas, é como se Deus dissesse para ele: uai, meu filho, você está fascinado por algumas das coisas que eu derramei, mas não deveria estar você completamente apaixonado por eu, que sou a causa de todas elas? Qual é o sentido de você amar um fruto saboroso e odiar a árvore? Qual é o sentido de você usufruir de um recurso de Deus sem agradecer a Deus por ter lhe proporcionado aquele recurso? A vida que nós vivemos é a vida que Deus manifesta em nós para que nós participemos do seu grande plano. No Espiritismo nós temos questões fundamentais a respeito da evolução. Condição subjetiva do princípio evolutivo, simples e ignorante. Simples, sem conhecimento, sem experiência, simples, não relacionou com nada. É o reino da mônada não enriquecida, ignorante, sem conhecimento. Ele não tem conhecimento, ele não se relacionou com nada, nem com ninguém. Ele não entende qual é a lei, mas também não tem responsabilidade. O que é que nós viemos fazer nesse mundo? Suplantar essa condição subjetiva inicial. Nós temos que deixar a matéria menos ignorantes e menos simples, adquirindo mais conhecimento da lei de Deus e mais experiência de relação, porque o grande plano do Pai é um plano de fraternidade. Sem a compreensão desse plano, não há uma real evolução ou atualização. Por isso que o cristianismo é sublime, é sagrado. Ele, de maneira muito sábia, pressupõe que a sua felicidade tem como referência a felicidade do próximo. Será que teria graça nós entrarmos no paraíso, observando que as pessoas que nós amamos não estão bem? Mas que paraíso é esse? Enquanto tiver um único sofrendo, o paraíso não será negado, não por Deus, por nós mesmos, pela nossa própria consciência. A linguagem que Deus estabeleceu para esse universo é o silêncio, conforme a passagem, o perícope do Evangelho que está na Bíblia. Fica em silêncio e saiba que eu sou Deus. Quanto mais o ego fala, menos o Cristo se manifesta. Uma pessoa satisfeita com a vida egoísta não cria condições para que a graça se manifeste nele. Ego-plenitude pressupõe vacuidade subjetiva. Para que a graça se manifeste é necessário ego-vacuidade. Ele tem que esvaziar o capricho egóico que ele está acostumado a realizar e ao seu egoísmo ao qual ele se entrega. Como culto idólatra da nova experiência transitória e de ilusões. Ego-vacuidade é deixar de satisfazer capricho egóico. E como Deus não admite vácuo, é ele preenchido pela graça e passa a experimentar teoplenitude. Todos nós podemos, a partir do instante em que nós entendemos isso, começarmos a colocar as nossas vidas no rumo da nossa libertação espiritual, no culto do verdadeiro tesouro, aquilo que nos enriquece, o que é valor. Quem veio a esse mundo achando que deve, de maneira muito eficiente, acumular bens materiais, não entendeu a mensagem. Nós vamos dar 2 exemplos rápidos, porque eles são tão poderosos, que somente ouvidos que se fazem surdos a essas máximas do cristicismo sublime de Jesus é que não entendem a mensagem. A daquele jovem cujo pai havia acabado de morrer, e queria primeiro enterrar o pai, para depois atender o convite do Cristo em Jesus, e ao jovem rico. O que aconteceu com aquele jovem? O pai havia acabado de desencarnar. Havia um serviço na cidade de Jerusalém para contratar algumas mulheres. Era um serviço. Elas se vestiam, se eu não me engano é de preto, né? Acho que é de preto. Né? Elas se vestiam de preto e iam chorar no velório. Era um serviço. Hoje parece absurdo? Parece. Mas naquela época não. Por quê? Para não desonrar a família. Pô, ninguém nem chora, ninguém vai sentir saudade. Não, tem um monte de mulher lá chorando. E era uma questão da cultura dos judeus. Não estou dizendo que eu concordo, hein, mulheres? Realidade da época. Então, o jovem sentia que ele devia prestar homenagem ao pai.
Porque ele ouviu a vida toda, honrar pai e mãe, para viver bem e muito tempo na terra. Ele, não posso. Entretanto, Jesus olhou para ele, e ele entendeu que aquele fogo ardente do Cristo cosmológico havia começado no jovem. E essa é uma transformação que não tem mais volta. É como um palito de fósforo que alguém acende para queimar um monte de feno ajuntado. Você às vezes custa riscar o palito de fósforo. Quando você risca e começa uma combustão, não tem mais volta. Você sabe, agora o fogo funciona por si mesmo e ele vai decompor tudo, transformando em cinzas. Jesus viu, havia uma transformação real no jovem. Por algum motivo, a sua cristificação havia começado, que Jesus chamava de o reino de Deus dentro do homem, e nunca fora. E quando Jesus olhou para aquilo, falou: você, vem e me segue, vai e prega o reino de Deus. Que é outra questão, não é assunto para hoje. O jovem entendeu que aquele meigo rabi da Galileia, que falava com autoridade, e a quem tinha sido dado todo o poder no céu e na terra, sabia o que estava dizendo. Como é que alguém poderia dizer para o jovem algo tão íntimo, tão pessoal, uma experiência intrínseca tão espiritual? Só alguém que tivesse autoridade espiritual para devassar a intimidade dos filhos de Deus. Jesus Cristo. E o jovem falou: não tem como eu negar um convite desse. Esse é um convite de plenitude. É como se Deus dissesse para o jovem: é agora, vem, entra na minha graça. Mas o jovem estava muito ainda apegado a certas tradições. E ele pensava: isso aqui é algo que eu tenho que fazer. Ele: mestre, permite de ir primeiro que eu vá enterrar meu pai. O que Jesus disse para ele? Nem um segundo a mais de perda de tempo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Você vem, me segue, prega o reino de Deus. Transformação real. O jovem rico tinha tudo aquilo que os senhores puderem imaginar que um rico na Palestina do primeiro século podia comprar. Vamos lá. Era jovem, óbvio, rico, óbvio, porque está na parábola, ou vamos dizer, na passagem do jovem rico. Mas ele era também inteligente, religioso para os padrões da época, vaidoso, excelente para fazer negócios, e tinha tudo que ele queria. A única coisa que não é citada, e é uma questão de lógica, é a mulher que ele tinha escolhido. Porque que pai ousaria negar a filha para ele? Podia dar qualquer dote? Podia dar para ela os melhores cuidados? Era o que eles entendiam como realização da filha. Pronto, achei um bom casamento, pronto. Então isso não é citado, mas é óbvio que se subentende que ele tinha tudo. Ele tinha todo o conforto, ele tinha acesso a iguarias da Síria, tapete persa, ele tinha vários escravos, ele tinha tudo. Entretanto, o que estava acontecendo com o jovem? Ele estava vivendo um vazio existencial insuportável e já estava pensando no pior. Ele ia lá para os fariseus e perguntava: o que eu faço? Eu estou fazendo tudo certo, mas eu vivo angústia que não acaba. E aí os fariseus repetiam para ele: não, é porque você tem que fazer mais. Cumpra com os dogmas, obedeça a lei, frequente o templo, deposite a oferta, obedeça os ritos. Os fariseus não entendiam nada da espiritualidade de Jesus, mas eram dogmáticos e sabiam mandar as pessoas fazer coisas. O jovem antes pensava: pois não estou fazendo direito, vou fazer o seguinte, vou dobrar meu patrimônio. Eu continuo fazendo oferta, deposito mais e ia ficando cada vez mais rico. E o jovem chegou num ponto que ele pensou: não dá mais para viver desse jeito. Ele ouviu falar que o rabi, meu mestre em aramaico, Jesus de Nazaré, estava na cidade. Ele falou: é agora. Na nossa linguagem, ou vai ou racha. Não é assim que a gente fala? Agora ou vai ou racha. Eu não tenho mais esperança de encontrar mais nada, porque esse aí é diferente. O que aconteceu, resumidamente? Lá vem o jovem, se coloca ajoelhado na frente de Jesus, com os escravos e os servos dele atrás. Jesus que vinha, tinha logo atrás os apóstolos, um pouco mais atrás os discípulos, mais ou menos 70. E ele foi logo dizendo: bom mestre, que bem farei para merecer a vida eterna? Que bem farei para merecer a vida eterna? O jovem admitiu: eu não sei o que é isso. Eu não mereço, porque eu não sei o que é uma vida eterna. Jesus fez o jovem se levantar e disse para ele: por que me chamais bom? Bom é um só, o Pai Deus que está nos céus. Entretanto, se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. O jovem gelou por dentro. Ele pensou: mais um que só me manda cumprir ensinamentos? Mas espera aí, tem uma coisa diferente. O que Jesus disse para ele? Realmente você não sabe o que é viver. Se queres entrar na vida, não entrou. Jesus não disse para ele: não, que nada, você já participa. Como é que o mestre daquele ia dizer o que não era? E ele queria, o divino mestre Jesus, esvaziar o ego do jovem até o fundo.
Esvazia o ego primeiro, deixa ele achar que tem a ver com as leis que ele conhece. O jovem pensou, não vou embora, ele deve estar falando de outras leis. Então ele perguntou, quais? E aí Jesus citou algumas do decálogo, todas elas do ponto de vista metafísico, resvalando na ética. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mais ou menos isso aí, né? Aí o jovem pensou, mas não é possível, são os mesmos mandamentos. Mas ele ainda fez um último suspiro de esperança, que foi o resto de ego esvaziamento. E Jesus sabia o que estava fazendo. Ele falou, mestre, tenho cumprido todos esses mandamentos desde a mocidade, que ainda me falta? Por que ele falou isso, que ainda me falta? Porque ele esvaziou-se do ponto de vista egóico. Agora é tudo ausência, é tudo vacuidade. E vem Jesus com até a plenitude do seu cristicismo sublime. Uma coisa te falta. Vai, observe essas palavras, elas são muito duras, mas elas são claríssimas. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e volta e me segue. Jesus não falou para ele, olha, guarda o minimamente necessário para você sobreviver com dignidade. Jesus não falou para ele, vende a metade. Jesus quis mostrar para ele que o maior problema dele era o apego excessivo às ilusões. E vida não é isso. Você não entrou na vida, meu filho, você não sabe o que é viver. A que ponto chegou? Nós não nos reencarnamos para acumular porcarias. Um havia entendido, e tinha um pequeno entrave, que Jesus entendeu, e falou para ele, nem um segundo de perda de tempo. O outro estava empapuçado de ilusões, e não aguentava mais viver navegando nos seus prazeres como jovem rico. Jovem rico, como é que pode um indivíduo desse ser infeliz? É tudo que a terra diz que dá felicidade. E aquele divino mestre que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, dizia para esse jovem, todas essas porcarias que você acumulou, são um verdadeiro entrave à sua felicidade. Jesus disse para ele, tá bom, você é eticamente honesto, mas eu vou te ensinar como ser espiritualmente perfeito, e é isso que Jesus entende como um tesouro nos céus. Quando o jovem ouviu isso, ele não deu conta de falar mais nada, porque ele foi muito impactado, era muita graça, era muita espiritualidade, era uma vibração que ele não conhecia, e ele pensou, tá certo, essa é a verdade, será que eu dou conta? Ele começou a perceber o que ele fazia, e ele lembrou principalmente das pessoas que estavam agregadas a ele para se locupletar. Ele gostava muito de ganhar dinheiro com corrida de cavalos, por exemplo, que estava lá naquela Palestina dominada pelos judeus. Naquele momento ele não deu conta, olhou para os escravos, virou e foi embora. E lá vai aquele homem que por ser rico deveria ter liberdade, mas que não tinha quase nenhuma, porque quando vem o dinheiro, vem a necessidade de segurança, vem a necessidade de arrumar recursos para proteger patrimônio, e administrar para pagar imposto, e a vida vai virando cada vez mais um corpo de dor que só sabe doer. O jovem tinha entendido a mensagem, mas não estava preparado para aceitar o mandamento, não estava pronto para ser verdadeiramente feliz, porque para Deus, claramente, na primeira beatitude, os felizes são desapegados das coisas materiais. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, desapegados, deles é o reino dos céus. Para Jesus, liberdade é um estado de consciência tal que nos dá condição de administrar qualquer bem material com desapego. Não é à toa que a palavra apego termina com essas últimas 3 letras. É de onde brota todo e qualquer egoísmo, resultado de satisfação dos seus caprichos. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe.